Olá, turma, boa noite, tudo bem? Meu nome é Érica, sou professora de Sociolinguística e vou trabalhar essa disciplina com vocês, né? Trabalho já há 15 anos na área da educação, sou graduada em Pedagogia, em Letras, fiz especialização em Supervisão e Inspeção Escolar e depois meu mestrado foi na área da Educação. Eu fui professora do município, fui professora da rede estadual, trabalhei como supervisora e trabalhei também 4 anos como inspetora escolar. Atualmente eu sou professora, né, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, aqui em Patrocínio, do IFTM. Já vai fazer um tempinho, já tem 7 anos, né, que eu sou professora aqui e atuo também como coordenadora substituta no nosso centro de idiomas, aqui nos cursos que a gente oferece de língua inglesa e espanhola. Então, gente, sociolinguística, o que significa sociolinguística? O que a nossa disciplina vai estudar? A nossa disciplina vai estudar o uso da língua em várias camadas sociais, o uso da língua dentro da nossa sociedade. Para isso, a gente vai estudar muito as variantes linguísticas. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, gente, aqui, como eu falei anteriormente para vocês, a sociolinguística vai estudar, né, o uso social da linguagem. A sociolinguística, então, é o ramo da linguística que estuda a relação entre a língua e a sociedade, é o estudo descritivo do efeito de qualquer e todos os aspectos da sociedade, incluindo as normas culturais, expectativas e contexto na maneira como a língua é usada e os efeitos do uso da língua na sociedade. Então, o principal objeto da sociolinguística é o uso da língua, como as pessoas se comunicam por meio da linguagem. Como eu falei anteriormente, né? A sociolinguística é a língua falada, sinalizada, observada, descrita e analisada em seu contexto social. Isso é em situações reais de uso. No nosso dia a dia, a gente tem que saber comunicar e para isso é importante a gente saber esse uso social da nossa língua. Eu vou me comunicar de uma forma formal ou informal, as variantes em relação também às gírias, as variantes em relação à geografia também, às vezes algum estado tem uma forma de se comunicar um pouco diferente. Aí vem o panorama histórico, né? Como a sociolinguística surgiu. Aí eu coloquei, né, um grande estudioso da sociolinguística, que é o Saussure. Aí eu coloquei para vocês essa explicação. Mas, como fator preponderante, a sociolinguística é o estudo da relação entre língua e a sociedade, analisando fatores sociais como classe, gênero, idade, região, cultura, que influenciam no uso, né, da comunicação. Então, aí, principais conceitos: a língua e a sociedade, como eu falei anteriormente, a variação linguística, o contexto social, a competência comunicativa e a valorização da diversidade. O que acontece na linguagem hoje? Tem muito, né, do preconceito linguístico, da forma da pessoa se comunicar. Então, a linguística, a sociolinguística fala se a pessoa consegue comunicar, ela está passando um sinal, a pessoa, né, o ouvinte deve saber interpretar essa linguagem, esse conceito dessa pessoa, sem menosprezar aquelas pessoas que utilizam a linguagem informal. Como eu falei anteriormente, né, existem 4 tipos de variantes linguísticas, as geográficas, por exemplo, a mandioca, por exemplo. Em alguns estados é conhecido como mandioca, outros como macaxeira, outros como aipim. Tem as variações históricas também, né?
Antes a gente utilizava, né, o você. Ele foi, né, vossa mercê, e depois foi se transformando você, e hoje em dia, na linguagem que a gente utiliza digital, ele é simplesmente o V e o C. As variações em grupos sociais, nós como os professores, né, que lidamos com adolescentes, então vai mudando, né, as gírias, as expressões. Por exemplo, quando a gente, né, estava afim de alguém, hoje o que se fala é o crush, enfim, né? Aí as variações de acordo com a idade, as gírias e as variações diafásicas é o formal e o informal. Aí tem algumas frases, né? Por exemplo, preste atenção, já avisei a você. Ou informal, se liga, já falei para você. Então, de uma maneira bem informal, que é a linguagem coloquial. A evolução da língua, o seu desenvolvimento, sua adaptação através do tempo e das mudanças sociais, a área de estudo que busca entender e descrever as diferentes manifestações linguísticas em um mesmo idioma chama-se, então, sociolinguística. O que vocês não podem ter dúvidas nessa aula é o que a sociolinguística estuda. Então, a sociolinguística, o objeto de estudo é a língua na sociedade. Como a gente utiliza os signos linguísticos, que são as palavras, para nos comunicar, seja da forma oral ou da forma escrita. Gente, em relação à sociolinguística, uma das maiores dificuldades que vocês vão ter como professores, como colegas aí, docentes, é ensinar os alunos a interpretar texto. Interpretação de texto, escrever texto hoje em dia, né, com as plataformas digitais, isso está um desafio muito grande para nós professores. Então, aqui, ele roubou o dinheiro, mas foi visto na televisão. João, nesta frase, onde está o sujeito? Continua em liberdade e faz parte do governo. Então, as tirinhas, as charges, elas sempre vão trazer uma crítica social. Aí, logo à frente, eu coloquei para vocês que tem algumas questões pontuais que faz com que os alunos ajudem os alunos a interpretarem textos. Pergunta como o gênero textual, o tipo discursivo, né? Se é narração, descrição, se é injuntivo, se é dissertativo, qual o domínio discursivo desse gênero, qual a sua finalidade, a função sociocomunicativa, para que serve, isso é muito importante para o aluno interpretar, né? O texto, uma charge, por exemplo, qual que é a função social da charge? Trazer uma crítica, muitas vezes relacionada ao governo. Quais são as suas principais características? Qual é o público-alvo desse texto? Qual é o tema tratado na imagem? Qual era a verdadeira intenção da professora? Qual a crítica presente no texto? E aí, né, na frase, onde está o sujeito? Explique o uso de onde e está com acento. Então, para isso, são várias perguntas inerentes que auxiliam os alunos na interpretação de texto, que vocês podem utilizar essas perguntas aí para qualquer texto. Seja uma fábula, seja um cartoon, seja uma crônica, todos esses textos cabem a essas perguntas pontuais que auxiliam os alunos na interpretação de texto. E você associar a interpretação de texto à gramática é algo muito interessante. Porque além de você fazer o aluno a entender o texto, você vai trabalhar também normas gramaticais com esses alunos. Por exemplo, o uso de onde. Você ensinar para o aluno que onde é local fixo e aonde é movimento, né? É o equivalente a para onde. E o uso de estar. Estar é um pronome demonstrativo quando está sem acento. Esta bolsa, esta mesa, esse celular, enfim. No Facebook, quando está lá, o que você está sentindo hoje? Esse está já é um verbo, então aí ele vai ser acentuado.
Em relação, um grande desafio, como eu falei anteriormente, de nós professores, a interpretação de texto e também a escrita desse texto. Como eu vou trabalhar a redação hoje com os meus alunos? Então, principalmente no ensino médio, desde o primeiro ano, eu como professora já trabalho, né, a redação nos moldes do Enem, que é o exame que eles fazem, né, no término aí do ensino médio, no final do terceiro ano, costuma ser em novembro. Mas é importante, desde o primeiro ano, trabalhar as competências que são cobradas dentro, né, da redação do Enem. Para isso, nós temos o manual do participante, que é uma cartilha, inclusive saiu uma recente agora, em 2025, falando, né, as competências que são cobradas dentro do texto dissertativo do Enem. O exame cada vez mais está mais criterioso, ou seja, pouquíssimas pessoas estão conseguindo tirar nota 1000 devido ao rigor, né, da correção. A competência 1, deixar claro que a redação do Enem vale 1000 pontos, tá? E cada competência aí vale 200 pontos. A competência 1 vai analisar o domínio da gramática normativa da língua portuguesa. Então, a competência 1 vai analisar uso de vírgula, concordância nominal e verbal, acentuação de palavras, ortografia. Então, tudo isso vai ser analisado na competência 1. Ela é ligada à gramática. A competência 2 é analisar se o aluno ele tem conhecimento de mundo. Esse aluno está lendo, ele está estudando, ele tem acesso a diferentes formas de comunicação, a diferentes plataformas, ele tem repertório para escrever um texto. Na redação do Enem, são, né, 3 repertórios que o aluno tem que utilizar. Na introdução, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Agora, vem para a parte, não vou falar mais importante, mas que os alunos têm mais dificuldade, que é a parte da argumentação. A competência 3 vai analisar a capacidade que esse aluno tem de argumentar, de propor as suas ideias, de defender aquele tema. A gente trabalha numa argumentação, muitas vezes, de causa e consequência, né? Quais são as consequências da sociedade sobre a insegurança alimentar, por exemplo? O que ela causa na sociedade? Então, o aluno vai falar o que prejudica na sociedade a insegurança alimentar. Essa é a argumentação dos alunos em relação, né, ao tema proposto. O tema do Enem, ele sempre vai ser um problema social. Sempre vai ser um problema social, relacionados aos eixos temáticos. Pode ser educação, pode ser saúde, pode ser meio ambiente, pode ser economia, pode ser cultural. Então, vários âmbitos, vários eixos, né, podem cair aí na redação do Enem. A competência 4 é o uso dos conectivos e operadores argumentativos. O que são conectivos? São as conjunções. Então, o aluno sabe usar de forma adequada, por isso, entretanto, todavia, contudo, portanto, enfim, vai analisar a competência em relação ao uso, né, dos conectivos e operadores argumentativos. E a competência 5 vai analisar a construção da proposta de intervenção. A proposta de intervenção deve ter, né, 5 elementos essenciais para o aluno tirar aí 200 pontos, que é agente, detalhamento, ação, meio e finalidade. Então, nós, como professores, temos que ensinar, né, nossos alunos a fazerem uma proposta de intervenção. Importante ressaltar o que é uma proposta de intervenção. É a forma de minimizar os efeitos da insegurança alimentar no país. O que o governo pode fazer para diminuir essa insegurança alimentar? Né? Ele vai propor alternativas, o estudante vai propor alternativas para melhorar esse problema social. Então, gente, aí,
Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio e, ainda num só local, apresenta sem número de diferenciações. Mas essas variedades de ordem geográfica, de ordem social e até individual, pois cada um procura utilizar o sistema idiomático da forma que melhor lhe exprime o gosto e o pensamento. Não prejudicam a unidade superior da língua, nem a consciência que têm os que a falam diversamente, de servirem de um mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. Então, gente, a língua, o importante é as pessoas se comunicarem. E para isso é preciso até interpretar, professor. Então, não precisa saber gramática, não precisa pontuar texto, não precisa falar corretamente. O interessante na língua é a pessoa saber usar a língua em diferentes contextos sociais. Então, nós como professores, se um aluno falar, nossa, eu tenho um crush aqui, professora, você saber, né, que ela está afim de alguém. Então, essas variantes linguísticas, essas variantes geográficas também, tudo isso amplia o nosso vocabulário, o nosso conhecimento. Então, a língua não é objeto de estigma, de preconceito, você menosprezar a pessoa porque ela fala errado. Não, a sociolinguística reprime muito isso. Ela defende, né, o falante no uso social da comunicação sem preconceito. Mas defende também a pessoa procurar melhorar, né, seja a linguagem oral ou a linguagem escrita. Então, gente, aí, né, falei para vocês sobre a nossa disciplina, a sociolinguística, o uso social da língua, vários conceitos inerentes à escrita. Uma coisa, recapitulando em relação à interpretação de texto, a gente vai trabalhar nas nossas aulas, né, as tipologias textuais, quais são os tipos de texto que nós temos na nossa sociedade, quais são os gêneros textuais, algo tão importante para a gente entender esse uso social da língua. E é importante nossos alunos perceberem que a língua, a forma de comunicação, ela vai evoluindo de acordo com o tempo, né? Os nossos alunos, na nossa época, por exemplo, né? Era normal as pessoas mandarem cartas, receberem, né, cartas, mensagens, né, escritas, né? Hoje em dia foi substituído por mensagens de texto, né? Às vezes por um e-mail, enfim, ou mesmo a mensagem de WhatsApp mesmo. Então, tudo isso é uma função social que a língua exerce dentro da nossa sociedade. E quando a gente fala sobre gêneros textuais, importante falar que a gente não consegue nem mensurar a quantidade de gêneros textuais que nós temos na nossa sociedade, né? Até para vocês terem ideia, até o dinheiro é um gênero textual. Ah, professora, mas por que ele é um gênero textual? Porque ele exerce uma função sociocomunicativa, ele exerce uma função social dentro da nossa sociedade. E falando da redação, né? Porque nós, como professores, vamos ser muito cobrados, somos muito cobrados, né, em relação ao desempenho dos nossos alunos. E como eu falei anteriormente, né, o texto escrito é um grande desafio que a gente tem, né? Como ensinar esses alunos a escreverem bem com as plataformas digitais que hoje tem. Então, o que eu falo para os meus alunos é comecem a ler, leiam textos pequenos, do interesse de vocês, que vocês, né, gostem, para ampliar o gosto, né, da leitura e ela se tornar algo como uma rotina dos nossos alunos. Vamos trabalhar, como eu falei anteriormente, interpretação de texto, né? Aqueles passo a passo que eu passei para vocês anteriormente, que cabe a qualquer texto. E vamos priorizar também a redação.
E, é claro, estudar as variantes linguísticas, né? E as formas das pessoas se comunicarem sem quebrando, né? Esse estigma, esse preconceito que muitas vezes está enraizado na nossa sociedade. Então, gente, obrigada aí, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Tenham todos uma boa noite e obrigada.